Tudo bom? Tranquilo? Ótimo, Joinha, bem-vindo aí. obrigada. É um prazer estar aqui com vocês aí. Beleza. Prazer tê-la aqui também com a gente. Preparada aí pra gente te sugar um pouquinho desse conhecimento aí? Vambora. Temos uma hora. Então Boa noite vamos. aí, tudo Beleza. Então, nosso tempo tá meio corrido. Eu comentei com vocês, a Patrícia ela tá lá em Portugal, né? E são 4 horas, né, Patrícia, de diferença? Sim, agora são 11 horas da noite aqui. 11 horas da noite. Tá bom. Tá na hora de. Aqui já tem gente que já tá dormindo já essa hora, né? É, eu não consigo muito não, né? Porque eu estou muito conectada no Brasil, então eu não consigo dormir muito antes de meia-noite, 1 hora da manhã. Mas se eu não me policiar e for regrada, aí vai até 3 horas, né? Já era, 4 da verdade. manhã aqui é 11 horas ainda aí, né? Verdade, tem que se policiar, senão você acha que tá no Brasil, né? Porque eu acredito que a maioria dos seus contatos sejam daqui, né? Galera, seja mais daqui. Sim, sim. A maioria dos meus clientes, enfim, das coisas que eu faço, são Tudo sempre daqui. voltadas ainda para o Brasil. Beleza. Bom, mas vamos lá, vamos começar mais um papo cabeça aí. Vamos embora. E fala um pouquinho de você, se você puder se apresentar para quem não te conhece. Acredito que muita gente já te conhece, não todos, mas só uma palhinha aí do. Quem é a Patrícia Com pra gente? certeza. Bom, então, eu sou coach de alta performance de traders, né? Hoje de traders. Eu sou practitioner em PNL, analista comportamental, e também sou trader no mercado de Forex, né? Eu sou criadora do Clube Mente de Trader. Eu apresento o Mind Trader do Esquadrão Suicida, né? Para toda quarta-feira. E eu tenho um trabalho voltado para o psicológico do trader, né? Eu faço um trabalho do desenvolvimento da inteligência emocional do trader. E eu já trabalho, eu já sou coach há 6 anos, está fazendo agora em maio, semana que vem, e eu trabalho exclusivamente com traders há um pouco mais de 3 anos. Tem tempo. Tem tempo, é chão, né? Já é um. Já tem um tempinho, já Já tem é um um. tempinho. É um tempinho. Tem gente aqui que eu acho que nem opera há 3 anos ainda, né? Tem galera que tá chegando no mercado esse ano ainda. Pessoal que de janeiro, fevereiro. Eu já tô desde 2016 aí, mas no day trade mais especificamente 2017. Mas eu acho que você já. Vamos dizer que você já é mais experiente. Talvez, um pouquinho. Então, a ideia aqui é deixar o papo correr solto, a gente trocar uma ideia. O pessoal também tá aí, convidos Foi a fazer participarem, perguntas, tirar fazer dúvida, o que pergunta, vocês quiserem. exatamente. Porque assim, eu falo com eles, né? A gente acaba estudando alguma coisa, a gente passa alguma prática, a gente passa alguma técnica, e o cara sabe fazer a técnica, ele sabe praticar, sabe o que tem que ser feito, e chega na hora ele faz tudo ao contrário. Parece que ele não estudou nada. Às vezes dá vontade de pegar assim, mas a gente tem que segurar, né? Tem que segurar um pouquinho. Mas e aí a ideia é trazer essa galera, trazer pessoas experientes nessa área que possam dar uma força pra gente, né? Porque às vezes eu passo um pouco da técnica, mas falta um pouquinho da, daquele gatilhozinho ali, alguma coisa que esteja pecando, né? E vamos tentar Sim. desenvolver isso aí. Então eu posso começar fazendo uma pergunta? Claro, deve. Então vou lá. Na verdade, acho que é uma das perguntas que você mais deve ouvir, e até vou te botar contra a parede já. Por que que a gente não consegue fazer o que a gente estudou? Assim, na Por lata. quê, né? Simples assim, né? Por quê? Só isso, só isso. Só Pergunta isso. de US$ 1 milhão. Não, vamos lá. Assim, eu sei, não vai ter uma resposta assim na lata, né? Mas só pra a gente já começar, em cima disso a gente desenvolve todo o resto aí, que eu acho que vai dar. Tem pano pra manga aí. Então, vamos lá. Por que que a gente não consegue? Por que que é tão difícil, né? Não é que não consegue, a gente consegue, mas por que que é tão difícil, né? Na verdade, para qualquer coisa na vida, você precisa ter um comportamento alinhado com aquilo que você deseja conquistar. Isso aí não é só no trade, isso aí é para qualquer coisa, né? E o ser humano, ele tende a ficar na zona de conforto. A zona de conforto é a nossa proteção. Então, o nosso cérebro, a nossa mente,
ela vai tender sempre a repetir os nossos padrões e nos deixar na zona de conforto. Então, isso é mais ou menos por que a gente compra o livro e não lê, compra o curso e não faz, paga academia e não vai. Isso é do ser humano, é manter a gente na nossa zona de conforto. Mesmo sabendo que às vezes isso não é bom pra gente, porque o que acontece? A nossa mente, o nosso cérebro, né, ele tem diversas áreas. E a área que comanda as nossas vontades, vamos dizer assim, é mais o nosso instinto, é mais ligado ao nosso instinto, é mais ligado ao nosso emocional, ele não sabe que é ruim. Por quê? Porque ele não sabe o que é bom, ele só sabe o que ele conhece. E o que ele conhece é a zona de conforto. E olha que interessante, né? O que é interessante é que a nossa zona de conforto, ela é composta pelo comportamento que a gente sempre teve, a vida inteira ou recentemente. É aquilo que o nosso cérebro sabe fazer, sabe lidar, é o nosso padrão mental. Então, a nossa zona de conforto faz com que o nosso cérebro poupe energia. Olha que interessante. Então, o nosso cérebro ele é moldado para poupar energia, para repetir padrões. Então, ele vai manter você na zona de conforto porque é algo que você já está acostumado. Só que o nosso racional, que é o cara que pensa, é o cara que planeja, é o cara que estuda o trading, ele quer outras coisas. Mas a gente não consegue alinhar isso. Isso não fica alinhado. Eu estou falando de forma geral, porque esse desalinhamento não é só no trading, tá? Não é só no trading. Por que no trading é mais difícil, Patrícia? Porque no trading lida com duas coisas que são assim, estão dentro do inconsciente coletivo como os maiores desafios, que é o risco e é o dinheiro. Nós estamos falando de correr risco e correr risco de perder dinheiro. Então, você imagina, considerando que o seu emocional, o seu instinto, quer sempre manter você numa zona de conforto, quer sempre manter o seu padrão que já existe. E aí você pega essa mente que não tem nada a ver com o racional estuda técnica, analisa mercado, faz planejamento, faz esse negócio todo, mexe com planilha, né? Vai lá com indicadores, esse é o racional. Ele faz. Só que quem faz você tomar as decisões, na maioria das vezes, é o componente emocional. Então, se você não tiver esse alinhamento, se você não trabalhar muito bem isso... E aí o emocional vem com 2 pés na porta, né? Porque é o instinto. Veja, o instinto, ele é ligado às nossas características mais primárias, assim, e está ligado à sobrevivência da espécie. Então, o cérebro, quando você aciona as questões instintivas de sobrevivência, e o risco do mercado vai acionar isso, toda vez que você entra numa operação e você está correndo risco, o teu cérebro liga um alerta e fala, opa, perigo, 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 perigo. E aí você precisa se conhecer muito bem, por exemplo, para saber qual é o seu apetite de risco, o que é perigo para você, o que é perder, o que é ganhar, qual é a sua relação com o dinheiro. Por isso o autoconhecimento acaba sendo muito importante para o trader. Por que é mais importante aqui do que em outras áreas, né? Na verdade, é importante em qualquer área que você precise de alta performance e que você precisa de gerenciar risco. Então, esportes radicais, esportes competitivos de forma geral, né? Todas as atividades que envolvem um risco muito grande, você precisa que a pessoa trabalhe em alta performance. E para você trabalhar em alta performance, você precisa ter um alinhamento dos seus objetivos, do que você sabe tecnicamente, que é o seu racional, né? O seu aprendizado técnico e o seu emocional. Se não tiver alinhado, dá ruim. E é por isso que fica tão difícil. E a gente pode acabar a live, então, agora. Respondeu? Não, mas então, beleza. E aí, o que você, na sua experiência, o que você tem observado nesse tempo que você já trabalha com traders e como coach, como, né, até como trader, você própria, o que você recomenda, o que você observa que seriam melhores práticas para a gente conseguir
ter esse alinhamento, então? Alinhar a técnica com o Primeira emocional? coisa é se conhecer. O que é se conhecer, né? Assim, é você começar a se observar, porque isso é interessante, né? Assim, no trabalho que eu faço de coaching, não só quando eu vim para o mercado financeiro, mas antes eu já era coach de alta performance. Então, é uma coisa interessante, porque quando você lida com alta performance, você tem que monitorar não só resultado, você tem que monitorar a performance. Isso é uma coisa interessante, né? Que é o inverso do que a maioria dos traders fazem. A gente visa o resultado, a gente monitora o resultado, a gente quer o resultado, mas a gente esquece que para gerar o resultado, o que gera o resultado é a sua performance, é o seu comportamento, é o processo. Esse é que gera o resultado. O resultado não é gerado sozinho, o resultado é gerado por uma sequência de coisas, né? Você precisa ter conhecimento técnico, você precisa ter comportamento, você precisa ter a decisão, saber tomar a decisão, estar pronto para tomar a decisão certa, a melhor decisão possível. Você precisa estar pronto. Então, para você poder melhorar, para você ter resultados extraordinários, para você operar em alta performance, você precisa monitorar a sua performance, o seu rendimento. E aí, para monitorar o seu rendimento, você tem que olhar para você. Percebe? Não é um mercado, não é um indicador, é você. Como é que eu sou? Eu sou uma pessoa ansiosa, eu sou uma pessoa indisciplinada, eu sou uma pessoa que tem medo, eu sou uma pessoa que me arrisco demais. Quem eu sou? E se eu sou isso tudo aí? E se eu for E isso se eu tudo aí? for tudo isso junto, eu entendo que eu preciso primeiro trabalhar isso. Por quê? Porque o trader não pode ser indisciplinado, o trader não pode se arriscar demais, o trader não pode ter medo de se arriscar. O trader não pode ter medo de perder ou não pode se incomodar com a perda, porque as perdas fazem parte do negócio. Se você é alguém que não sabe lidar com isso, você precisa aprender a lidar com isso, porque senão não há técnica mais poderosa do mundo, a técnica de Deus Supremo não vai fazer você ganhar, percebe? Por quê? Porque você precisa ser a pessoa capaz de pegar a técnica que o André ensina e executar na hora que está você e a plataforma. É só você e a plataforma. O Ramon, eu tô vendo o Ramon rir ali. É o que eu falo com o pessoal, é basicamente isso. Você pode botar o Einstein ali para te ensinar a física dele lá, e se você não tiver comprometido com aquilo ali profundamente, né, não só na técnica, mas querer de fato executar aquilo, né, aprender e ter esse alinhamento emocional com o psicológico, com a técnica, não adianta, exatamente, né? Eu posso botar o Buda ali para te ensinar qualquer coisa, ou qualquer especialista na área, e você não vai conseguir, né? Exatamente por não ter dentro de você aí tudo alinhado, emocional, as expectativas, se conhecer. Sim. Na verdade, assim, hoje até na live que eu fiz, né, eu até cheguei a compartilhar com você, hoje eu fiz uma live 8 horas da manhã aí no Brasil, lá no meu canal, e eu falei um pouco sobre isso. É ligado ao trader iniciante, que até tem a ver com aqui, né, o objetivo do teu treinamento e tudo. Mas, na verdade, é para o trader de forma geral, porque tem muito trader que já não é mais iniciante e que não faz isso, né? Então, não é só para o trader iniciante, não. Você tem 3 pilares no trade, né? A técnica, que é óbvio, né? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou ter autoconfiança? Como é que eu vou gerenciar o risco se eu não tenho conhecimento técnico que me permita entender o que é o risco e entender o que eu estou fazendo? Se eu não sei o que eu estou fazendo, ou se eu sei muito pouco sobre o que eu estou fazendo, eu não vou nunca ter confiança para fazer aquilo bem feito. Eu preciso de conhecimento técnico. Eu preciso gerenciar risco. Vocês têm rapidinho, vocês têm a técnica aí, galera? Não sei. Vocês têm técnica ou não? Tem. Temos sim. Temos. Sim. Então é o primeiro passo. Então, beleza, né? É o primeiro passo. 33% então, hein? Pois é. Então,
E aí o que acontece? Você tendo uma boa técnica, você tendo um bom conhecimento, você é capaz de começar a entender o que é o risco, né? Entender o risco. E quando eu falo gerenciamento de risco, é uma coisa bem interessante, porque eu vi assim, né, nessa minha caminhada toda, eu vejo muitas pessoas falarem de gerenciamento de risco e falar assim, eu faço gerenciamento de risco, eu tenho uma planilha, né? Eu tenho uma planilha. E gerenciamento de risco não é só uma planilha, gente. Gerenciamento de risco é você entender o risco que você corre cada vez que você entra numa operação. E você ter plena consciência se aquele risco está valendo a pena, sabe? Isso faz uma diferença gigante na hora que o trader resolve fazer mais operações do que o plano dele permite. Quando tem uma diferença gigante na hora que o trader resolve fazer só mais uma operação, e aí ele entra naquela operação com a mão super cheia, dobrada, triplicada, porque ele viu uma oportunidade, e aí naquela hora ele está se expondo a um risco gigante com a expectativa de um ganho, sem olhar a perda possível que também pode ter. Então, isso é uma cabeça que está gerenciando de risco, percebe? Não é só a planilha. A planilha é apenas um registro e vai te dar vamos dizer assim, um direcionamento de qual é o risco que você pode correr. Mas a sua cabeça tem que funcionar gerenciando o risco o tempo inteiro, porque as suas tomadas de decisão no mercado precisam gerenciar risco. Entende? Está fazendo sentido, gente, o que eu estou falando? Então, assim, se você não entende que o gerenciamento de risco é um pilar do negócio, eu vou pegar a técnica do André e vou sair boletando igual a louca. Vai funcionar? Não. Por quê? Porque o risco faz parte do negócio. Eu preciso usar a técnica do André e olhar o risco, qual é o tamanho da minha conta, qual é a experiência que eu tenho, tudo isso. Só um adendo, qualquer que seja a técnica, né? Independente de ser a minha ou qualquer outra, se ele não tiver... Qualquer que seja a técnica. Isso independe da técnica, do ativo, né? E é muito interessante porque dependendo da técnica, do ativo que você opera, você vai ter um risco diferenciado. Se você, né, eu trabalho num operacional de 15 minutos, eu faço operações mais longas, é um risco. Eu faço operações curtas, eu sou um scalper, é outro risco, entende? E isso você tem que levar em consideração. O seu perfil também. E aí vem o terceiro pilar, que é a inteligência emocional, gente. Porque se você não tiver inteligência emocional, a sua ansiedade, por exemplo, não vai deixar você nem colocar em prática a técnica, e muito menos gerenciar risco. Entende? Então, se você não entender que são 3 partes, você tem que cuidar das 3 partes, você não tem sucesso. E esse é talvez o grande erro dos traders. A gente só olha a técnica, e aí a gente sai com uma sede danada de ganhar dinheiro, uma sede danada de chegar no resultado, e não cuida dos outros 2 pilares. E aí a casa cai, né? Cai legal, né? E às vezes até com essa sede de chegar nos resultados aí, você fica ceguinho, né? Aí vai técnica para casa vai pro Não, espaço. Aí não tem mais técnica, né? Aí não tem mais técnica. É engraçado porque... Engraçado não, né? Mas chega a ser um pouquinho engraçado. Porque às vezes eu tenho uma galera que tá fazendo um acompanhamento um pouco mais de perto. E aí diariamente a gente compartilha os resultados, relatório e tudo mais. Aí eu recebo uns comentários. Aí tem uns comentários que o camarada... Aqui eu perdi a cabeça e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu falo, cara, eu preciso continuar lendo isso aqui? Tipo, você sabe que você fez besteira, né? Tipo, você escreveu aqui eu perdi a cabeça e tan. Aqui o emocional, ontem eu recebi um. O emocional aqui já estava na casa do cacete. Falei, acabou aqui, ó, a análise do seu relatório, né? Você sabe que dali em diante você estava cego. Sim, Você perdeu a cabeça, você não tem mais técnica, não tem mais gerenciamento, você está se expondo, aí você cai nessa falácia aí começa a fazer aquelas contas malucas, né? Pô, perdi 100 pontos, sei lá, com 5 contratos, então se eu pegar 50 pontos com 10, vai dar certo. Aí você começa a dobrar, aí vai. E isso é uma coisa interessante, porque olha como é que é a coisa, né?
como é que o gerenciamento de risco faz uma diferença muito grande na hora que você... o que acontece? Como é que você começa a combater esse cara, né, que é alucinado, que gosta de dobrar a mão, que gosta de recuperar prejuízo, né, que fica insano ali na hora? Trazendo racionalidade para o negócio. O máximo que você puder. Né? Tanto que eu falo sempre assim, lá no clube, assim, faz uma operação. Se você é alguém que está muito perdendo a cabeça, assim, que você costuma ter muita instabilidade emocional no mercado, a cada passo você para e respira. Literalmente, gente. Para e respira literalmente. Eu vou explicar por que a respiração é tão importante. Tá? Ou seja, entrei na operação. Para, respira, sabe? Tipo, fecha até o olho, se possível, deixa a operação rolar. Se você é daqueles que entram na operação e já dá taquicardia, né? Entra na operação e já fica querendo sair da operação, né? Entrei na operação e já quero sair. Meu Deus do céu. Ai, meu Deus do céu. Então, para, respira. Se você é daquele que entra na operação, aí a operação está andando. Tem Você alguém que se olha identifica o aí? alvo, aí você fala assim, vou sair antes. Ai, meu Deus, não sei se vai chegar, não vai chegar. Não, peraí, acho que eu vou sair logo dessa operação, vou ficar... Não, mas era para andar mais 10 pontos. Não, mas eu vou sair agora. Então, se você é desse trader, você para e respira. Mas quando eu falo respira, é o quê? É você tomar consciência da sua respiração. Eu paro... Por quê? Normalmente, se você está com esses pensamentos, a sua respiração está ofegante. A mão tá suando. A mão está suando, está dando frio na espinha, está dando nó na garganta, a boca seca, uma série de coisas, tá? Mas qual é a mágica da respiração, gente? Eu estou dando aqui uma dica que eu dou lá, assim, no Clube Mente de Trader. Estou dando para vocês, ó. Qual é a mágica da respiração? Eu vou explicar tecnicamente. Existe uma lógica técnica, existe uma lógica do funcionamento da gente, né? O que acontece? A respiração ela é controlada de forma involuntária. Ela é controlada pelo nosso instinto, vamos dizer assim, tá? Grosso modo. É a mesma região cerebral em que está o nosso instinto ali. O que significa dizer que ela é automática? Ela não passa pelo racional, né? A gente não fica assim, estou respirando agora, estou respirando agora. E olha só, estou respirando, Não, você respira e não toma conhecimento de que você está respirando. Porque isso é controlado numa área do cérebro que controla todas as nossas funções automáticas. Respirar, suar, funcionar o cérebro, o intestino, a corrente sanguínea, tudo isso. Você não fica assim, meu batimento cardíaco, né? Deixa eu contar aqui. Você não fica contando, você não tem consciência, não é racional. Em contrapartida, quando eu estou no mercado, tem que ser o racional quase que o tempo todo, né? Eu tenho que estar racionalizando o tempo todo. Então, quando eu paro e respiro conscientemente... Peraí, como é que eu estou respirando? Está ofegante. Não, peraí, vou dar uma respiração profunda. Eu estou botando os dois carinhas para conversar. O carinha do racional, que tem consciência e que comanda as minhas operações, ou deveria comandar, e o carinha do irracional, do instinto, sabe? Que faz maluquice, que quer cair para dentro do mercado, ou quer fugir do mercado, que é o meu instinto que controla a minha respiração. Então, eu boto os dois para conversar. Isso me dá tempo de eu parar e raciocinar. Então, eu paro, respiro, e aí eu começo assim, peraí, por que eu estou com pressa de sair dessa operação? Faz sentido eu fazer isso? Não, não faz. Peraí, vou... E aí, o tempo da respiração te dá um tempo de tentar retomar o controle racional. Tá fazendo sentido isso que eu estou falando, gente? Tá fazendo, Vinícius? Tá. Não, na hora que eu entro, tem que treinar essa respiração aí. Acontece exatamente isso aí comigo. Enquanto eu tô fora, eu tô fazendo análise ali, tudo certinho, mas assim que eu entro, eu não enxergo mais nada. Eu começo a enxergar motivo pro trade vir contra a minha posição, eu começo a pensar, devo ter deixado passar alguma coisa, e aí eu quero sair rápido. Exatamente. A Ricardinha é nervosa, né? Porque o que acontece, na verdade, é quando a gente
quando você entra numa operação, sai numa operação, tem um loss, tem um gain, enfim, né? Várias situações no mercado, você acaba acionando emoções que não necessariamente estão ligadas àquele momento. Então, as possibilidades de acontecer alguma coisa vêm na sua cabeça, só que elas não aconteceram ainda, percebe? Tudo isso, se você analisou o mercado, se você tem uma boa técnica, se você tem alguma experiência com essa técnica, se você já aplicou essa técnica por um período de tempo e ela funcionou, ou seja, isso significa que você sabe aplicar a técnica. Porque às vezes a técnica é boa, mas você ainda não sabe aplicar ela. Mas vocês aqui que estão com o André, então vocês sabem aplicar a técnica. Então isso significa que você tem um padrão para analisar o mercado. Se você usou a técnica, né? Se você analisou o negócio com base na tua técnica e entrou numa operação, qualquer outro pensamento que você tenha não é do racional, concorda? Porque o racional já foi até ali. Se você entrou na operação, botou seu stop, botou seu gain ali, fez, beleza, eu só tenho que observar para ver se ele vai fazer alguma coisa muito maluca que eu tenha que intervir. Fora isso, eu tenho que esperar. Enquanto ele está fazendo os movimentos que são esperados, e às vezes esse movimento esperado é um pullback, é normal, né? Mas é esperado que o mercado faça pullbacks. O mercado faz pullbacks. E aí o pullback começa a falar, ai meu Deus, vai voltar. Não, vou estopar, vai voltar. Mas peraí, cara, calma, né? Calma. Analisa o candle, vê o que está acontecendo, vê se realmente o mercado vai voltar. Mas para isso, você precisa estar o tempo todo chamando o teu racional de volta. Não, mas o coração não aguenta, não, pô. O coração não aguenta. Patrícia, Mas olha só que esses interessante, caras... Silvio. Deixa eu falar uma coisa que é importante, Silvio. Se o coração não aguenta, eu tenho que fazer uma pergunta de coach para você, uma reflexão, na verdade, de coach para você, que é o seguinte. Se o coração não aguenta, você só tem duas opções. Ou você desiste do trading, ou você arruma um jeito do seu coração aguentar. Comprar um marca-passo. Porque você não pode tirar o coração, entende? Você não pode operar sem coração. Tem uma coisa que muitos traders, às vezes, que têm sucesso e que falam assim, eu não sei se você fala isso, André, que tem que operar sem emoção. Você fala isso? Não. Isso é impossível, gente. Se o cara diz que opera sem emoção, se a gente tirar a emoção, a gente vira psicopata. Psicopata não tem emoção. Ser humano normal tem emoção. Você vai sentir. Você vai sentir medo, você vai sentir frio na barriga. Sabe qual é a diferença da inteligência emocional? É que você não vai tomar decisão com base nisso. Você vai sentir e falar, putz, será que vai voltar na minha cara? Dá aquele friozinho na barriga. Mas beleza, vamos embora, vamos olhar o mercado. Você não toma decisão com base no frio na barriga. Essa que é a diferença. Agora, dizer que você não vai ter, eu duvido que amanhã você é um trader experiente, você está com 100 mil reais, está ali sabe, um negócio ali em jogo para ganhar, sei lá, 10, 20, 30 mil, e aí você não vai ter frio na barriga, se está voltando a tua cara. Você vai estar num trade para ganhar 50 mil, aí tu vai ter uma perda de 50 mil. Não vai ter frio na barriga, vai ser de boa. Ah, de boa. Nem o Warren Buffett faz isso, gente. Duvido que ele não tenha frio na barriga. Só que ele não faz nada. A diferença é que se ele tomar um loss grande, de mão cheia, ele não vai voltar para o mercado querendo recuperar. Porque ele sabe que ele não vai recuperar. Não assim, não dessa forma. Ele sabe que ele tem que estar ali também, sobreviver pro dia seguinte, né? Exatamente. Se ele for nesse revanchismo aí, é uma espiral sem fim. Patrícia. Uma questão assim que eu passei a observar quando eu entrava em operação e começava a dar aquele calafrio, respirar e o suador e pensando em zerar, quando a posição vinha contra, eu comecei a pensar o seguinte, funciona comigo. Eu comecei a pensar, dentro da técnica, eu estou fazendo o movimento certo, eu entrei de forma correta, eu entrei. O movimento, por exemplo, se eu entrei comprado, ele fez um fundo menor? Não, ele não fez um fundo menor. Fez um topo menor? Não, não fez um topo menor. Então, não tem razão para eu zerar, mesmo ele andando contra a minha operação. Então, eu passei muito a entender
a pensar isso quando eu estou dentro de uma operação, que quando ele está andando contra mim, eu analiso de novo o meu ponto de entrada e eu falo, esse meu ponto de entrada foi certo? Foi certo. De acordo com a minha análise, que a análise que eu estudei foi certa. Então, eu vou continuar e vou ver. Isso aí, perfeito. E olha que interessante, Perfeito. Igor, o que você está fazendo é racionalizando. Quando você fala assim, não, peraí, eu entrei certo, eu fiz isso, eu fiz aquilo, tá não sei o quê, tem motivo para eu achar isso. O que você está fazendo é trazendo o racional para a brincadeira. É como, imagina que você tivesse duas pessoinhas assim, o racional e o emocional. Essa conversa que você tem na hora que você está ali analisando e tem essas emoções, é quase como o racional conversando com o cara, falando assim, olha só, fica tranquilo, eu sei o que eu estou fazendo, tá tudo bem, não entre em pânico não, entendeu? Não fica na noia não, tá tudo tranquilo, fica calmo, fica calminho que eu fiz tudo certo, entendeu? E o problema é que se você não racionalizar, você não faz essa conversa. E aí o carinha daqui do emocional entra em pânico e ele fala para você, vende esse negócio que a gente vai ter prejuízo, pelo amor de Deus, vende isso. E aí você vai lá e sai da operação. Exatamente. E aí eu canso de ter traders que falam assim, mas eu saí da operação depois, aí foi o trade na direção que eu queria, que foi lindo, mas eu saí. Ontem, Patrícia, ontem especificamente a gente teve um exemplo claro disso. A gente tem aqui a galera que está aqui, né? O pessoal fica lá no Discord durante o dia. Seis pessoas fizeram a mesmíssima operação do operacional lá que a gente tem. Não gosto de falar operacional que a gente tem, dentro da forma que a gente opera. 6 pessoas fizeram a mesma operação. 4 pessoas foram até o fim dentro do que a gente estuda. Entrou aqui, então tu vai sair aqui, isso aqui pode acontecer, isso aqui não, tal. Sou um cabeção aqui. 4 já se entregou. 4 pessoas tiveram gain. 2 fugiram do que a gente ensina. As 2 não tiveram gain. Tipo, o exemplo tava ali na cara. As 6 operações foram exatamente iguais. Exatamente iguais, sem tirar nem pôr. Inclusive a minha também. Os outros 2 que deixaram o psicológico, né, o emocional falar mais alto, não vai, começaram a achar motivos para aquilo ali dar errado, né? Não levaram a operação até o final e tomaram. Aproveitando o gancho, era isso que eu ia perguntar, Patrícia, que é dessa mesma história. A pergunta é, que gatilho mental utilizar para não querer se vingar do mercado? O que aconteceu? Já tivemos umas 2 ou 3 situações que a gente é estopado por um tique, com pontos, que se tu tivesse deixado mais 10 pontos para o santo, stop não pegava, e aí a operação vai totalmente na tua direção. Que gatilho a gente usa para evitar o revanchismo, para a gente não querer bater no mercado, agredir ele, dizer agora eu vou me vingar? Como é que evita esse vício de trade, esse vício psicológico? Então, olha só. Vamos lá. Vamos imaginar, você falou em revanchismo, vamos imaginar uma luta de MMA, né? Então, eu estou numa luta de MMA e aí dois lutadores, e aí o lutador vai lá, tá lá, ele tá dando jab, ele tá assim, meio que até vencendo a luta por pontos, um tá lutando contra o outro, mas um tá, vamos dizer assim, com um pouco mais de vantagem sobre o outro, né? E aí, de repente, o cara que estava em desvantagem vai lá e dá um porradão. Pá! Dá um soco, né? Não é nocaute, mas ele meio que deu uma porradona, né? Botou na aí hora. Eu pergunto para você, o cara que recebeu, o lutador, tá? De MMA, que recebeu um cruzado de direita, na hora que ele toma porrada, para ele vencer a luta, ele tem que falar, filha da puta, desculpa, tá? Mas filha da puta, eu vou partir para dentro dele agora. Pá! Ou ele tem que parar e falar, opa, na hora. Peraí, como é que ele me deu esse negócio? Peraí, o que eu estava fazendo? Eu estava com a guarda aberta, tal, não sei o quê. Peraí, eu tenho que esperar a melhor oportunidade para revidar esse jab, esse cruzado de direita. Eu tenho que esperar, peraí, vou estudar. Normalmente, se você observar uma luta de boxe ou de MMA, depois que o cara toma uma porrada, ele volta assim, ó. Ele volta, né? Ele volta estudando o cara.
porra, peraí, deixa eu ver da onde que vem essa porrada de novo. Peraí. Até que ele consegue encontrar, ou não, uma oportunidade para então fazer o quê, gente? O que ele faz quando ele está ali estudando e fazendo? Ele faz a luta dele. Ele não faz a luta do cara, ele faz a luta dele, aquilo que ele sabe fazer. O que ele sabe fazer, que ele já estudou, né? Percebe? Então, como é que você começa a mudar esse mindset? Entendendo que quando você pensa em revidar, você esquece a sua forma de operar e passa a operar, a reagir ao que o mercado está te falando. Porque revidar não é o que você faz quando você toma um loss, quando a operação não vem, quando você toma um stop, entendeu? Isso é a primeira coisa. Isso é a primeira coisa. A segunda coisa é o planejamento. Isso é muito importante. Quando você entende que o seu plano de trading ele tem que estar atrelado a um planejamento maior do que da sua caminhada, do seu aumento de patrimônio, da sua evolução como trader, dependendo do momento que você está, né? Se você ainda está aprendendo, é o custo do seu aprendizado, quanto você está evoluindo no aprendizado. Se você já aprendeu e já está num estágio de acumular capital, aumentar capital, você tem que ter um plano de como é que esse capital vai aumentar, porque ele não vai aumentar do dia para a noite. E como é que isso acontece? Isso acontece da repetição do seu padrão de comportamento do mercado. O padrão de comportamento no mercado é a aplicação da técnica com a inteligência emocional. O seu capital não vai aumentar revidando. E aí, por que o planejamento é importante? Porque, às vezes, nessa situação que você falou, de um tique que ele vem ali e me fala, ou em situações que o cara fala assim, eu tinha 80% da meta, eu tinha 90% da meta, faltava 5 pontos para eu fazer a minha meta. E aí eu entrei lá e perdi a meta toda, e mais um pouco. Né? Isso quase não acontece com os traders, né? Mas quando acontece, o que falta nessa visão? A visão do todo. Porque se eu tenho um planejamento em que eu falo assim, olha só, eu tenho um plano de 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos, sei lá quantos anos para chegar no valor X. E aí vamos dizer, hipoteticamente, que é R$100 por dia, tá? Hipoteticamente, tá? R$100 por dia. Sendo que a gente sabe que, às vezes, o mercado pode só não estar favorável e me dá 80, mas tem dia que ele está favorável e ele me dá até 120, né? Ou mais. Eu estou falando numa margem bem pianinha, né? Sem nada extraordinário. Então, se eu tenho essa visão de longo prazo, que você tem que ter no trading, quando eu estou com 95 no bolso, eu lembro que, putz, olha só, no meu plano aqui, 95 é coisa pra caraca. Deixa eu ficar com esses 95 e deixa esses 5 aí para fazer os 100, amanhã eu pego. Outro dia eu pego. Outro dia eu faço 120. Tá fazendo sentido isso, Luiz? O ímpeto, ele é contraposto com a racionalidade, como eu falei com o Igor. Na hora que você tem dados e você aciona esses dados na hora que você está operando, fala, peraí, eu estou aqui, por exemplo, tá? Num momento como esse que você falou do ímpeto. Se você olha o seu relatório de performance, e aí ele está bonito, né? Como muitas vezes está. Putz, eu estou aqui 15 dias bonitinho na minha meta. Mas hoje fiz só 70% da meta. Putz, caraca, mas eu só tenho uma operação aqui. E aí, a última operação, meu limite de operação, caraca, o mercado está difícil, está suado, mas, cara, só fiz 70% da meta. Se você olha o teu relatório de performance, se você olha o teu planejamento e você fala, pô, vale o risco? Será que vale o risco de eu perder esses 70 hoje? Talvez não valha. Percebe? Então, só o fato de você parar, respirar, né, e raciocinar, se você tem um planejamento, já corta o teu ímpeto. Por quê? Porque se você acionar o seu racional, o racional é o cara que equilibra as equações, gente. Se você acionar o racional não te deixa fazer bobagem.
O problema é que na hora que você está operando, você bota o racional para dormir. E aí você começa a fazer um monte de coisas assim, sem nexo, né? Aquela coisa que você faz um negócio e fala, caraca, como é que eu fiz isso? Por quê? Porque você não estava com o racional acionado. Fez sentido o que eu falei, Luiz? Com certeza, de repente é um ajuste operacional. Eu digo, se afastar do mercado, se afasta, olha de longe, assim, ó, tô fazendo tudo certo. Foi só um pequeno ponto no dia de hoje que deu errado. Eu não tenho por que acionar o dia de cachorro louco, devolver todo aquele trabalho bonito que eu estou fazendo para me vingar do mercado. Porque tu não te vinga do mercado, tu aproveita as oportunidades que ele te dá, porque o mercado ele sempre vai ser maior do que qualquer sentimento. Olha só, sabe um exemplo que eu gosto de dar muito lá no clube, e o pessoal gosta muito quando eu dou, vou dar para vocês aqui, vou compartilhar isso. Imagina o seguinte, imagina que você é o dono de um negócio, tá? E aí, uma loja, você é um dono de loja. E aí o cliente, você compra e vende, tá, não sei o quê. E aí um cliente entrou na sua loja e o cliente te deu um calote. Passou um cheque sem fundo. A gente quase não tem cheque, né? Mas imagina que fosse um cheque sem fundo, ficou de pagar e não pagou. O próximo cliente que entrar na tua loja, tu vai esfalfar o cara? Tu vai chegar e falar, peraí, eu acabei de ter um prejuízo aqui desse cliente. Peraí, agora vem aqui. Você vai ter que me pagar em dobro, entendeu? Eu vou ter que fazer aqui, porque eu tenho que pegar o prejuízo que eu tenho que... Você vai fazer isso? Não. O que você vai fazer quando você toma um prejuízo de um outro cliente? Você vai vender para o próximo cliente e para o próximo e para o próximo da melhor maneira possível. Certo? Então, o que você tem que fazer quando você toma um loss? Operar da melhor maneira possível, como você faria vendendo para o próximo cliente. Percebe? Porque outra operação é outro cliente. Imagina que é outro cliente, entendeu? Percebe que não faz sentido querer se vingar do mercado? Começa a perder o sentido. Quando você para raciocinar, você fala, mas esse negócio não tem sentido nenhum, né? E aí, normalmente, o que não tem sentido, o teu racional começa a entrar no comando, porque ele quer que faça sentido. Entendeu? Ele precisa que faça sentido, ele né? precisa que faça sentido. O problema é que ele não sabe. Porque você nunca... Esse é interessante. A gente nunca para raciocinar. A gente normalmente faz o quê? Quando você tem um comportamento desse, Luiz, você provavelmente faz assim, ai meu Deus, como é que eu fiz isso? Como é que eu fiz esse negócio de novo? Putz, de novo eu fiz isso, caramba, eu não aprendo, mas que droga, eu não consigo aprender, amanhã eu tenho que fazer diferente. Putz, grila, caramba, quando é que eu vou fazer diferente? Eu não aprendo esse negócio, caramba, eu sou burro pra caramba. Ah, tá bom. Aí amanhã você senta e faz exatamente a mesma coisa. Agora, quando você para na mesma situação, você fala assim, não, peraí, por que eu fiz isso? Qual é o sentido de eu me vingar do mercado? Peraí, qual é o sentido de eu entrar nessa operação? O que eu tenho que fazer da próxima vez para não fazer esse negócio? Percebe? É uma outra abordagem da mesma situação. Só que dessa vez você está usando não de emoção para raciocinar sobre o negócio. Você não está olhando com emoção, você está olhando com racionalidade. E aí você olha para a situação e você chama o teu racional e fala, é como se você sentasse aqui e falasse assim, ó, senta aqui, me ajuda a resolver essa parada aqui. Vamos sentar aqui, vamos resolver esse negócio. E aí você começa a ter essa consciência. Isso é que é o autoconhecimento, percebe? É isso que é o autoconhecimento. Muito bom, muito bom. O pessoal gostou dessa analogia aí do comerciante. Eu também. Nunca tinha ouvido, não. E faz todo sentido. Então, isso aí é exclusividade lá do conteúdo do clube, hein? Então, compartilhando com vocês. Eu posso fazer uma pergunta aqui, André, rapidinho? Pode não, cara. Volta depois. Patrícia, eu queria saber que é uma coisa que acontece muito comigo, que é a hesitação de entrar no trade certo e acabar entrando no trade errado. Entendeu? Isso é um problema muito grave. Eu tomo stop e deixo de pegar alguém. Eu quero saber algum gatilho, alguma coisa que possa ajudar nisso. Só pra deixar alinhado aqui, o José, ele ainda não teve as aulas. Ele tá entrou agora na turma, ele tá aguardando as aulas ainda
começarem? Então, eu acho assim, porque essa coisa de você hesitar de entrar no trade certo, entrar no trade errado, é muito quando você ainda não tem certeza, sabe? Então, quando a gente ainda não tem certeza, quando você ainda não está com a técnica na veia, quando você ainda não está, você não sabe direito o que você está fazendo, não é que você não saiba o que você está fazendo. Porque, assim, existe uma coisa, o conhecimento, seja ele qual for, técnico ou emocional, ele precisa de prática, tá? Então, assim, você vai ter uma aula teórica, depois você vai pegar aquilo ali e vai colocar em prática. Depois você vai colocar aquilo em prática durante muito tempo, da mesma forma, repetidamente. Em um dado momento, você fica tão bom naquilo que aquilo ali passa a ser, tipo... Normal. Entendeu? Tranquilo, normal. Então, não há mais esse questionamento se é operação certa ou errada. Você já olha e fala, e essa operação aqui? Não, é essa aqui que eu vou entrar. Entendi. Então, essa dúvida tem muito a ver com a questão técnica primeiro, entendeu? Porque se você ainda não, como ele falou, ainda não teve, espera você ter o operacional para você começar a desenvolver talvez um olhar um pouco mais apurado para o que é certo e para o que é errado. Eu acho, né? Eu acho. Antes da gente elocubrar coisas psicológicas. Isso é uma coisa também que eu quero falar com vocês, que é o seguinte, antes de você pensar no psicológico, às vezes acontece muito, eu também faço a enfermaria lá no SST, e às vezes a gente, dentro lá da enfermaria, às vezes o trader vai lá e fala assim, Patrícia, eu estou aqui com problema, sabe? Eu tenho medo de entrar na operação, eu hesito, eu não entro, sabe? Eu fico ali e tal, e aí depois aí eu perco o trade, e aí eu entro depois, e aí eu pergunto assim, tá, e aí, você, quanto tempo de mercado? Entre estudar e prática? 2 meses. Legal. Você fez algum curso? O que você está estudando? Eu vi uns vídeos e tal, e não sei o quê, agora entrei aqui no SST, e aí tal, não sei o quê, mas ainda não fiz curso. A questão é óbvio que você vai hesitar, é óbvio que você vai ter insegurança, você não tem conhecimento ainda, entende? É normal, é absolutamente normal. E, na verdade, você tem que considerar que isso é o custo do aprendizado. Então, é absolutamente normal. Imagina que você começou a dirigir há 2 meses. Você vai dirigir igual o AIS do volante? Não, você vai ter medo. Você vai ter medo de bater, ter medo de... Sabe? Não vai rolar, gente, entendeu? O que não pode é você ter hesitação e ter medo depois que você já está 3 anos no trading. Aí sim, você vai falar, opa, entendeu? 2 anos, 1 ano, você vai falar, opa, peraí, fiz curso, fez o curso do André, está operando, tem 1 ano, sei lá, 2 de mercado, e eu ainda estou hesitando, aí você pode começar a perceber que você tem realmente uma questão psicológica aí para trabalhar, né? É só isso que eu queria te responder, José, só para você entender que a confiança e essa certeza do que é certo e o que é errado, ela passa necessariamente pelo conhecimento técnico. Não tem jeito. Sim. Entendi. Obrigado. Posso falar uma coisa, André? Você vai... Manda brasa. Boa noite. Só o José que não pode. Boa noite. Tudo bem? Deixa eu te falar, uma coisa que acontecia comigo também, uma autossabotagem. Eu não vou falar bem no começo, porque eu tô no começo, então, tipo assim, no cru, então. Era a expectativa de uma quantidade de pontos maiores. Por exemplo, estava em plena tendência de alta e eu queria caçar uma reversão. E um rompimento num suporte, que o próximo suporte, no caso, daria cerca de 400 pontos. E, no caso, a próxima resistência daria 200. Acontecia muito essa autossabotagem comigo. Eu sempre ficava com aquela... Eu apagava todo o contexto que eu estudei com o André. Na verdade, isso foi até um pouco antes de eu estudar com o André e até a metade do curso. Agora, deu uma aliviada nisso. Mas o que Graças a Deus. Nossa, cara, uma semana estopado me ajudou bastante. Enfim. Mas o que eu queria te perguntar é em relação a isso. A ganância é uma das coisas que mais quebram o trade, né? Como é que você,
como é que você lida com isso, com essa parte? Qual a sua dica em relação a isso? Como trabalhar o psicológico nessa parte de financeiro, meio que você deixar de lado essa parte financeira e você focar simplesmente na parte do aprendizado. Algumas coisas que Patrícia. você tem... Oi, Kevin. Deixa eu só pegar uma água, não responde ainda não? Porque eu quero ouvir essa daí também, né? Tá. E aí, enfim, deixa eu aproveitar o que falava, né? Mas era basicamente isso. Às vezes, nessa coisa, com um contrato, eu falava, Mete bronca. 400 pontos, com um contrato eu conseguiria R$80. Mas eu esqueço que, às vezes, mantendo essa consistência dos 200 pontos com um contrato, vai me manter vivo, entendeu? O André fala muito isso, dessas coisas. Mas é bom... Se manter vivo é a coisa mais importante. Então, vamos lá. Assim, olha só. Quando você está aprendendo, né, você não pode pensar no financeiro. Por quê? Porque você não vai fazer financeiro quando você está aprendendo. Fato, entende? Trading não é um emprego. Não, Patrícia, mas eles nunca ouviram isso aí não. Acho que é a primeira vez que eles estão ouvindo falar isso. Com certeza, né? A gente fala, mas não adianta. Aqui só tem milionário aqui amanhã. Amanhã tá todo mundo rico. O que acontece é o seguinte, você precisa ter um planejamento, fato, né? Você precisa fazer um planejamento. Você precisa ter clareza de onde você vai chegar e quais os passos que você vai dar para chegar nesse negócio. E não adianta você ter pressa nisso. Você pode andar com uma velocidade um pouco mais rápida, ou você pode ser mais eficiente nos passos que você vai dar, mas você vai ter que caminhar, não tem jeito. Então, assim, quando você está no início, seja no início do zero, ou seja no início ainda que você está colocando em prática aquilo que você aprendeu, ou seja, se você falou que você ainda vai ter a aula, você já teve a aula, como é que você está no momento do curso? Já acabei o curso, André, tudo. Acabou de acabar o curso, é isso? Não, já faz um mês mais ou menos, mas durante... Acabou de acabar o curso. Isso. Imagina que o mês acabou de acabar o curso, sim, né? Porque essa velocidade, gente, olha só, vamos parar e vamos racionalizar, como eu digo que eu gosto sempre de trazer o racional para brincadeira. Aonde que você vai fazer o curso? Tá? O empreendimento, a gente não está falando de emprego, não está falando de concurso público, não está falando de emprego que você vai sair e vai ser contratado, porque aqui o mercado não te contrata, o mercado quer mais que você se exploda, tá? Então, isso aqui é um negócio em que você está empreendendo seu capital, isso é que é o mercado financeiro, um negócio. Então, você está lá empreendendo seu negócio. Imagina um negócio que você vai lá, aprende sobre o negócio, entende do negócio, você monta o negócio, você não tem prática nenhuma e um mês depois você está ganhando dinheiro. Está ganhando dinheiro pra caralho. Aonde que existe esse negócio, Lucas? Conta para mim, fala para mim. Olha, se você abrir uma empresa e der muita sorte, olha lá. Nem com sorte, Lucas, nem com sorte. Ou é falcatrua. Os maiores negócios do mundo, se você pesquisar, todos os maiores negócios do mundo começaram e demoraram um tempo enorme. Se aquela empresa que o cara abriu não demorou, aí você fala assim, decolou com 3 meses, com 6 meses. Porcaria nenhuma, o cara teve outras empresas antes, o cara teve outros negócios antes, ele ralou pra cacete antes e aprendeu pra caramba. Aí quando ele chegou naquele negócio, ele já sabia tudo. Aí foi rápido, foi assim, ó. Só que a estrada do cara é enorme. Então, não existe esse negócio de você fazer o curso do André, ou qualquer que seja, e achar que em um mês você vai estar tirando dinheiro. Desculpa, tá, André? Mas eu aqui sou verdade nua e crua. Não vai. Ele fala isso. É isso que eu ia falar. Isso aí é uma das coisas que eu mais falo. O que você tem que antes, inclusive de começar, a gente tem uma aula que eu chamo de aula zero, que eu jogo esse balde de água fria em todo mundo. Ainda falo. Quem quiser daqui para trás sair, pode sair. Eu não ligo, não.
Que a realidade é essa. Cara, desculpa se alguém vende para você diferente. É mentira. E é por acreditar nisso que que o trader não se prepara, que é por acreditar nisso que ele não se planeja, e é por acreditar nisso que ele quebra a conta. Porque ele paga para ver. Ele corre todos os riscos, ele arrisca todas as fichas igual um cassino. Ele trabalha no mercado financeiro como se fosse um cassino. O mercado financeiro não é um cassino, o mercado financeiro é um empreendimento. Se você estudar, se você se dedicar, se você se planejar, você ganha dinheiro pra caralho. Muito. Mas você precisa se preparar, se planejar e você precisa ser a pessoa capaz de ganhar dinheiro pra caralho. E aí eu tenho que perguntar para cada um de vocês, você hoje está pronto? Você é essa pessoa? Você tem o comportamento? Você quer ganhar? Gente, não dá. Esse negócio não é Mega Sena, entendeu? A conta não fecha, né? Não é. Então, ao invés de você pensar no financeiro, Lucas... Não, essa mentalidade eu já tirei. O que eu quis dizer é em relação a esse trabalho psicológico. Eu precisei cair nesse conto do vigário para estar levando isso. O que eu quis dizer em relação à pergunta foi esse pensamento, entendeu? Hoje em dia, eu já estou focado na minha meta. Cara, eu tive semana passada um dia meio assim, punk, eu estopei a semana, eu consegui me controlar. Então, eu parei a semana inteira, fiquei no simulador, não operei, porque o meu limite de loja semanal tinha dado em um dia. Então, a minha pergunta foi nesse contexto. Para o pessoal que, tipo assim, não teve umas pancadas ainda meio pesadas, igual eu tive no começo, que eu achei que eu estava sabendo, agora que eu tô me conhecendo. Como que podem desvincular essa fantasia de que o trade é um dinheiro fácil, de que não é um trabalho, que é considerado... Olha, é interessante porque até na conversa que a gente teve antes, né, André, a gente estava falando isso, né? Assim, exatamente quanto mais isso. Pessoas como eu, como o André, que diz a verdade nua e crua. Quanto mais pessoas começarem a falar mais sobre isso, e é por isso que eu faço Mind Trader, é por isso que eu criei o Clube Mente Trader, é por isso que eu até quis vir aqui, porque o André também tem o mesmo discurso que eu nesse sentido, de mostrar para as pessoas que não é isso, entende? Porque o cara que te promete 99% de acerto, o cara que te promete o setup milagroso que você vai ganhar dinheiro em 2 meses, em 3 meses, em 6 meses, em um ano tu tá rico, milionário, ele tá mentindo descaradamente. Sim. Entende? Ele não está contando a verdade. A verdade é que você, Patrícia, mas você não ganha dinheiro no mercado? Não, claro que ganha. Claro que ganha. Só que você só ganha se você aprender como ganha, se você se conhecer, para que você possa entender qual é o comportamento que você precisa mudar. Percebe? Então, assim, agora você já caiu na real, você perdeu dinheiro, você sofreu para isso. Mas Sim. Por quê? Porque há algum tempo atrás não tinha, se você olhar, sei lá, pessoas interessadas nisso, né? Eu comecei com essa história de mindset há 3 anos. Há 3 anos, só chegava para mim traders com mais de 3 anos de mercado. Cara que tinha perdido 200 mil, 300 mil, entendeu? O cara que perdia 10 mil por dia. E eu falava assim, Jesus, o cara precisou perder isso tudo para entender que ele precisava controlar a ansiedade? Sabe? Tipo, é tão óbvio. Porque olha só, olha que é matemático o negócio, gente. Olha só, se eu tenho um dinheiro, eu estudei uma técnica, fiz o curso do André, fui para o simulador, fiz backtest, fiz tudo certinho. Aí eu boto dinheiro, quebro a conta, perco dinheiro. Eu boto dinheiro de novo, faço tudo de novo, quebro a conta. Aí eu boto dinheiro de novo, faço tudo de novo, quebro a conta. Não é simples de ver que não é só a técnica, que precisa de alguma coisa mais do que isso? Eu estou considerando que você aprendeu aqui com o André, aprendeu direito, que a técnica está beleza, tá? Não estou considerando que a sua técnica está ruim. Estou considerando que você fez um curso, que você aprendeu, que tem um operacional. Você não precisa quebrar 10 vezes. Entende? Quebrou a primeira, quebrou a segunda. Eu pararia logo na primeira. Mas vamos dizer que você fala, estava num dia de azar, maré de azar, tá? Mas caraca, quebrou a segunda, pelo amor de Deus. Para. Inclusive aí me gerou uma dúvida. Como faz para treinar o psicológico a aguentar o mercado? Porque, por exemplo,
Às vezes eu vou operar com um contrato, eu faço a operação perfeita. Eu vou aumentando a mão de acordo com o meu capital permite. Quanto mais próximo do meu capital que ele permite, por exemplo, eu sigo o gerenciamento certinho, mas conforme eu vou aumentando a mão, aí vem os problemas psicológicos, a tremedeira, a Mas me diz ansiedade. uma coisa, quanto tempo entre uma... Quanto tempo é esse negócio de operar a mão? Só Fala mais, pra só mim. mais Fala um, só mais um, do aumento de mão. Qual é essa transição de aumento de mão? De quanto para quanto? só mais uma. Por exemplo, não, de acordo com o Vocês capital, estão- por exemplo, a cada R$ 1.000 um contrato. Então, eu já cheguei a operar, por exemplo, com 5, 10 contratos que meu capital permitia. Mas, Eu tô rapidinho. não. Eu tô mutado aqui, eu tô falando igual um retardado aqui, desculpa. O Silvio também tá nessa turma de espera aí, tá, Patrícia? Ele ainda também não tá. fez, não. Tá. Então, ele Não, tá- mas olha só, uma coisa interessante, porque exatamente isso, Silvio, eu não sei se você estava desde o início, eu não reparei, quando eu falei que gerenciamento de risco não é uma planilha. Gerenciamento não é uma planilha. Porque na planilha pode tudo. Entende? Na planilha, a matemática pode tudo. Ah, R$ 1.000 é um contrato, R$ 2.000, 2 contratos, R$ 1.000, 4 contratos. Ah, porque eu posso 20 contratos. Não é essa a lógica do mercado. Por quê? Porque quando para eu aumentar de um contrato para 2 contratos, eu estou dobrando a minha mão, tá, gente? O financeiro é pequenininho, mas eu estou dobrando a minha mão, tá? Quando eu dobro a minha mão, eu também dobro as minhas perdas. Eu dobro meus ganhos, mas eu dobro as perdas também, entende? E Então, dobra para a você sair esperança. dessa transação, olha só, para você sair, só para eu completar, para você sair para você fazer um aumento de mão, você tem que fazer planejado. E não é só uma questão de financeiro, é uma questão de comportamento, de consistência. Sabe por quê? Porque você pode dar o azar de ter sorte e você fazer 3 bons traders ou ter uma semana excelente, pegar essa alta aí, né, que teve do índice, esse espetáculo, e teve sorte, estava do lado certo, e você dobra o seu capital. Mas não foi com consistência. Entende? Sim. Você só pode pensar em dobrar a sua mão quando você olha 1, 2, 3 meses, 4 meses. Eu diria que se você está começando, até mais, tá? E você fala, caraca, olha o meu relatório de performance, segui a porra do plano à risca. Caraca, olha que espetáculo, olha só, eu segui o plano à risca. Tô bom pra caralho nesse negócio da disciplina. Acho que eu posso começar a pensar a dobrar a mão. Interessante. O Entende? risco tá na sua cabeça ali também, né? Não é uma questão de financeiro, Silvio. Esse é o grande erro. As pessoas acharem que gerenciar risco é fazer uma planilha e joga ali na planilha. Ah, vou jogar na planilha. Ó, se eu tiver 1.000, eu faço um contrato. Se eu tiver 2.000, eu faço um contrato. É só uma questão de... Não é. Por quê? Vou dizer para você, se você conseguir, e é possível, tá? É possível você dobrar a sua conta em uma semana? Possível é. Se você pegar uma boa fase do mercado e você tiver numa boa fase no trade e você já tiver uma boa técnica, você consegue fazer isso. Agora, você vai conseguir fazer isso sempre, com consistência, o resto da sua vida como trader? Não! O que você vai fazer todo santo dia? A sua meta, sei lá, 1%, 2%, 3%. 5% tu é um trader, caraca! Pica das galáxias. Fera neném, que a gente gosta de falar aqui. Então, não pensa que você vai conseguir dobrar a mão só porque você chegou num financeiro. Você precisa dobrar a mão quando você for a pessoa capaz de manter o seu comportamento no mercado, aplicando aquela técnica todo santo dia, por mais um período enorme com aquela mão que você vai ter. Faz sentido isso, Silvio? Faz pra cacete. Total sentido, né? Total. Muito bom. Patrícia, a gente tá dando aqui A gente uma já horinha passou de uma hora, né? Não, eu vou Eu arredondar. gosto do negócio, quando eu pego para falar, gente, eu falo pra caramba, entendeu? Eu arredondei aqui, eu falei que a gente tá dando uma horinha. Né? Só pra fechar, sei que aí já deve estar tarde, estar tarde pra você. Está tarde. Aquela questão que a gente tinha falado da realidade, né, que eu comento que a gente não vai ficar rico, né, da noite pro dia, não é daqui. Eu só vou mostrar aqui um slide, e aí o pessoal, quem já fez, né, obviamente,
me diz se já conhecem isso aqui, se já viram, se eu tô mentindo. Tá aparecendo aí? Tá. Vocês já, a galera que fez o curso aí já viu esse slide aqui? É dessa aula aqui, né? Da aula da zero. Né? Que a gente tem antes de começar o curso, né? Não é pra... É só pra gente alinhar as expectativas que a gente tem em relação ao mercado, em relação às aulas, né? Então, a primeira frase que eu começo esse slide aqui é isso, né? 1 mês não é o suficiente para você virar a chave, nem 2, nem 3, leva tempo. E aí, no final, eu comento. Cada se um você vai acha que... ter o seu tempo, né? Cada um tem o seu tempo. Exatamente. Cada um tem o seu tempo. Só pra... Então, assim, a galera que já fez, com certeza já viu esse slide aí, não me deixa mentir. Aqui não tem... A gente não promete dinheiro fácil, porque isso aí infelizmente é mentira, né? É isso. É exatamente isso. Agora, isso significa que você precisa desistir do negócio? Não, isso significa que você só precisa se preparar da maneira correta, é só isso. Precisa entrar ali com as expectativas alinhadas. É isso. Aí é que tá, a grande maioria faz o quê? Entra com esse ímpeto todo, entra cheio de ilusão, sai fazendo um monte de caca, perde dinheiro, depois desiste, porque não tem psicológico nem financeiro que segure uma coisa dessa, né? E aí fala, o mercado financeiro não dá certo, não. Cassino, isso aí é só para quem tem muito dinheiro. E aí crucifica todo mundo, Entendeu? Todo mundo é ruim, ninguém presta. É simples assim, entendeu? A questão se tem um caminho, eu acho assim, se alguém já deu certo naquilo, qualquer um pode dar. Desde que você esteja disposto a percorrer o caminho, não é? Para percorrer o caminho, você tem que fazer uma série de coisas. Entre elas, mudar talvez alguma coisa no seu mindset, no seu comportamento, na sua forma de ver o mundo. Entende? Faz parte de você ir para um próximo nível na sua vida. E muitas vezes o trading significa isso, significa você ir para um próximo nível na sua vida. Só que para ir para o próximo nível, você precisa estar pronto para ir para o próximo nível. Pro próximo nível. Não adianta querer queimar a etapa, né? Não adianta. Não adianta. Infelizmente. Muito bom. Bom, fechamos então 1 horinha. Eu sei que a gente ainda tem muito mais para falar. Se deixasse, eu ficava aqui mais 1 hora. Olha, eu vou te dizer que eu ficaria também, porque eu amo esse negócio, né, gente? Eu também gosto muito. Para perceber, né? Eu sou apaixonada. Eu só não vou forçar a barra porque já são meia-noite aí, mas se fosse 8 horas, eu levava mais 1 horinha aí. Pois eu ficaria com o maior prazer, entendeu? Mas a sua sorte é que você tá em Portugal. A sua sorte. Pois é. Gente. Patrícia, fala um pouquinho aí do teu clube do trader aí. Isso, então, eu ia pedir para a Patrícia encerrar agora, para vocês agradecerem, se vocês acharem que valeu a pena. Ótimo. Top demais. Valeu a pena demais. Brigadão pela... Pode voltar. Muito Não, bom. vai, Vou bastante conteúdo pra gente. Nossa, Mike, vai voltar, Patrícia. Agora você tá ferrada. Obrigada. Sempre que eu puder, com certeza estarei aqui. E aí, comenta agora então pra gente, se a gente quiser te achar, se a gente quiser entrar no clube, o que você oferece lá pra gente de bom. Estamos esperando, não, eu queria que ela falasse um pouquinho aí do Clube do Trader que ela tem ali, como é que funciona, são lives, é um conteúdo gravado, é uma consultoria mais personalizada, como é que funciona esse produto que tu tem aí para nos auxiliar? Então, eu fiz durante esses anos todos, eu fiz até o ano passado, na verdade até esse ano, porque eu vinha com alguns traders que eu já estava acompanhando, eu fazia acompanhamento individual, esse acompanhamento personalizado que você falou. Esse é o site. Mas eu não dava conta, né? Não dava conta, porque assim... eu sou casada, tenho 2 filhos, tenho um filho de 10 anos, então assim, e eu fiz essa opção para ter liberdade de tempo, né? E de repente passou 1 hora que eu não tinha mais tempo, né, para nada, né? E também uma demanda muito grande, muitos traders que às vezes me contavam assim, histórias que eu queria ajudar mesmo de verdade e não podia, não tinha tempo. E aí foi quando eu comecei a pensar nos treinamentos
E, enfim, e aí, de alguns treinamentos que de 2 anos para cá eu fui desenvolvendo, eu cheguei nesse conteúdo, né? Fui estruturando esse conteúdo com base na minha experiência, que trabalha várias partes do comportamento do trader, né? Comportamento psicológico do trader. E o que é o clube, né? O clube é um clube de conteúdo em que você vai ter vários conteúdos gravados disponíveis, vários treinamentos, palestras. Tem um treinamento que é a espinha dorsal do clube, que é o treinamento Mente de Trader Básico, que são 10 semanas, esse treinamento são 10 semanas, em que você vai passar por vários assuntos, como disciplina, foco, aprender a meditar, controle da ansiedade. Na verdade, o controle da ansiedade nem é nesse treinamento, mas a gente fala um pouquinho disso, planejamento, uma série de questões, crenças limitantes, relação com dinheiro. E a gente vai fazendo esse treinamento, que é a espinha dorsal. Paralelo a esse treinamento, a gente tem vários conteúdos, como o 21 dias para controlar a ansiedade, o Medita Trader, o Programação Mental para Traders, enfim, tem um vasto conteúdo lá, todo voltado para o comportamento e o psicológico do trader, né? Lá dentro a gente não fala de técnica. Só para... Eu fiz uma caquinha aqui, eu tava compartilhando a tela, mas acho que eu tava gravando a outra. Aí, eu vou botar aqui agora, voltar para lá rapidinho. Aí, acho que agora foi. Tranquilo. Beleza. Tranquilo. E então o Clube Mente de Trader, ele é um clube de conteúdo por assinatura, que você tem esse conteúdo gravado disponibilizado. Além desse conteúdo gravado, a gente tem uma mentoria toda segunda-feira, às 19 horas, horário de Brasília. A gente tem uma mentoria online ao vivo, mais ou menos o que acontece aqui com o André, só que lá a gente só fala de mindset, só fala de psicológico, só fala desses paranauê aí que atrapalham o trader, entendeu? A gente não fala de técnica nessa mentoria, e além disso a gente tem um grupo fechado também no Telegram, em que eu estou todo dia lá com eles, e a gente compartilha experiências, compartilha as dificuldades, e esse é um projeto que eu estou muito feliz com ele. E inclusive hoje, por exemplo, eu não tenho mais acompanhamento, eu não tenho agenda aberta para coaching individual, porque eu estou 100% focado no clube e está muito legal. Legal. Beleza, bacana. Eu vou deixar no link do vídeo e também, né, quando eu fizer a edição aí, eu coloco aí direitinho. Show, obrigada. Obrigada pela oportunidade de apresentar o clube. Obrigada por estar aqui falando disso, né? Porque esse assunto é um assunto que eu adoro. E sempre que eu puder ajudar, eu estou aí para isso. Nós que agradecemos, e muito. Nós que agradecemos. Imagina. Valeu, Patrícia. Eu fico agradecido também por ter aceitado aí o convite. Imagina. Acho que a gente precisa passar um pouquinho disso aí pra galera, porque não adianta passar só técnica, né? Por mais, um conjunto, também, né? Também não só de psicológico vive o trader, né? Como eu falei, são 3 pilares. São 3 pilares. Não adianta olhar um e não olhar o outro. Tem que olhar os por mais que eu fale, né? Porque também tem que deixar um adendo aqui. Eu não falo só de técnica, né? Eu falo, basicamente, eu bato bastante nessas teclas aí que a gente falou hoje. Só que acho que trazendo alguém profissional da área, alguém que já tem essa certa experiência, né, pode ter mais resultado do que eu falando, né? Interessante, por exemplo, vários, tem alguns, outros professores de técnica que também falam, que são sérios como você, que falam a verdade do mercado, e que falam sobre mindset e tal. A diferença é que, assim, com a minha experiência, as minhas formações, né, de practitioner em PNL, analista comportamental, coaching e tudo, eu acabei desenvolvendo uma metodologia para trabalhar essas questões individualmente. Então, assim, a pessoa que controla a ansiedade, o André pode falar assim, tu tem que controlar a ansiedade, cara, faz alguma coisa, medita e tal, não sei o quê, né? Eu imagino que ele fala isso, tu tem que ser menos ansioso e tal. Mas ele não sabe como fazer você controlar a ansiedade, ele sabe como fazer você aprender a operar, né? Ele sabe te ensinar lá a forma como ele opera, essa é a expertise dele, né?
Ah, assim, Até porque eu controlo a minha, mas eu não consigo exatamente. controlar a deles, né? Exata, essa é a grande diferença, assim. Você aprendeu a controlar a sua, né? Mas assim, do teu jeito lá, que deu certo. E assim, e nada que eu não possa melhorar também, tá? A gente Sim, sempre com tem espaço certeza. para aprender mais, né? Todo A gente mundo, sempre- até eu, né? sempre- Até eu, todo mundo. Não é porque, não é assim, o médico também fica doente, né, gente? Não, não tá imune, não. Mas a diferença é essa, né? É assim, você tem uma metodologia para lidar com algumas questões que não é solto, né? Por mais que a gente... Eu sempre estou compartilhando muito conteúdo no canal, nas lives, sempre que eu sou convidada eu venho, e aí eu tento ajudar, mas assim, por exemplo, se você tiver uma crença limitante relacionada a dinheiro, não adianta que não vai ser numa palestra que você vai, por mais palestra que eu faça, por mais vezes que eu venha aqui, não adianta que você não vai ressignificar uma crença numa palestra, você tem que ter uma metodologiazinha ali para encontrar esse caminho, né? Exatamente. Não tem jeito, não tem jeito. Tá bom? Exatamente. Beleza. E aí, quem sabe aí, futuramente a gente não consegue aí, né? Juntar alguma coisa aí pro pessoal. Não é? A gente faz uma parceria aí. A gente conversa, Vamos conversar. Tá bom? Gente, beleza. obrigada Patrícia. pelo espaço. Uma boa noite para vocês. Até a próxima, tá? Até a próxima. Obrigadão, Valeu. Boa noite aí. Obrigado. Vai com Deus.